Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, terça-feira, dia 30 de julho de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Destaques do dia. Sancionada a lei que prorroga Plano Nacional de Educação até o ano que vem. Jovem é proibida de plantar maconha em vaso e bate na mãe no interior do estado. Vontrab oferta 1.828 vagas de emprego na capital. Combate contra o fogo continua no Pantanal Sul-Mato-Grossense. A ANEEL anuncia a bandeira tarifária verde para a conta de energia elétrica em agosto. E sem força, frente fria pouco muda clima e Mato Grosso do Sul segue no calor nesta terça-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. Apesar da aproximação de uma frente fria oriunda do sul do país, ela não terá força suficiente para mudar o patamar do clima em Mato Grosso do Sul, que seguirá tendo forte calor em algumas regiões, principalmente em Campo Grande. Segundo o Centec Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão indica tempo com sol, aumento de nebulosidade e pontualmente chuvas de fraca intensidade, com destaque para as regiões sul, sudeste e sudoeste. Na maioria do estado, a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade. Na região centro-norte, nordeste e leste ainda se esperam baixos valores de umidade relativa do ar entre 10% e 30%. Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 15 e 18 graus e máximas entre 24 e 26 graus para as regiões sul, sudoeste e sudeste. Pontualmente, podem ocorrer mínimas abaixo de 15 graus na região sul de Mato Grosso do Sul. Já na região pantaneira, esperam-se mínimas entre 18 e 20 graus e máximas entre 29 e 34 graus. Para as regiões norte, leste e bolsão, esperam-se mínimas entre 16 e 19 graus e máximas entre 30 e 35 graus. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17 e 20 graus e máximas entre 30 e 32 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 216,50. A arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 200,50. Já o milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 47,00 e a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 126,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, terça-feira. JD1 no ar. Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária será verde em agosto. Com a sinalização, as contas de energia elétrica dos consumidores não terão custos extras neste próximo mês. Depois desse mês de julho, com a bandeira amarela, a bandeira tarifária voltou a ser verde para o mês de agosto, devido às condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país. A bandeira verde permaneceu verde por 26 meses, de abril de 2022 a junho de 2024. O sistema de bandeira tarifária foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termoelétricas. A ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica mesmo em períodos favoráveis. A economia de energia contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. JD1 no ar. JD1 no ar. As condições climáticas severas e adversas, forte calor aliado a intensa seca e fortes ventos, contribuem para a intensificação dos focos de incêndios florestais no Pantanal. Diante disso, o Corpo de Bombeiros enviou equipes para atuar no controle e extinção das chamas que até a semana passada estavam concentradas na Bolívia. Devido à situação do clima, o fogo acabou passando para o território brasileiro, na área próxima à Serra do Amolar, e as guarnições estão em deslocamento aéreo, pois o local é de difícil acesso. A base avançada mais próxima é a do São Lourenço, localizada a aproximadamente 70 quilômetros de distância pelo Rio Paraguai. Na semana passada, a equipe estava na área e vistoriou presencialmente o local, que já conta com a atuação da equipe da Brigada Alto Paraguai, mantido pelo Instituto Homem Pantaneiro. O trabalho também continua direcionado a 4 focos de incêndio ativos localizados na região do Porto da Manga, na área de adestramento do Rabicho, nas proximidades das fazendas Tupã Seretã e Santa Sofia, ambas localizadas na região
região da Nhecolândia. Além das regiões onde são realizados os combates, outras áreas permanecem sob alerta e monitoramento na região do Forte Coimbra, em Porto Murtinho, próximo a Rio Verde. JD1 no ar. JD1 no ar. A Funtrab, Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, oferta nesta terça-feira, dia 30, 1.828 novas vagas de emprego em Campo Grande. Segundo a nota enviada à imprensa, as oportunidades variam entre estágios, empregos temporários e de tempo integral. A oferta também abrange pessoas com deficiências, com 99 vagas, além de 25 estágios para quem está cursando o ensino superior. Açougueiro, adesivador, ajudante de obras, babá, caseiro, contador, encanador, eletricista, frentista, garçom, jardineiro, marceneiro, mecânico, motoboy, também operador de caixa, padeiro, pedreiro, podólogo e recepcionista, salgadeira, técnico em enfermagem, vendedor e zelador são algumas das oportunidades anunciadas pela Fundação. As vagas anunciadas, no entanto, são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento sem prévio aviso. Isso significa que os candidatos devem agir rapidamente para garantir sua candidatura e participar no processo seletivo. A documentação necessária para concorrer a uma das oportunidades inclui RG, CPF e carteira de trabalho. Para participar, basta comparecer na sede da Fundação. A agência está instalada na Rua 13 de Maio, número 2773, e está aberta para atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, Na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. 2 homens ainda não identificados alvejaram e mataram o jovem Fábio Eric de Souza, de 25 anos, dentro de casa na noite de ontem, no bairro Moreninha, em Campo Grande. Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a vítima estava na própria residência e foi surpreendida com a chegada dos suspeitos, que desceram de um Corsa com escopetas nas mãos. Os homens atiraram da calçada, assustando até os vizinhos, que correram para dentro de casa. Alguns dos disparos efetuados atingiu a cabeça da vítima, deixando uma poça de sangue no local. Após o crime, os 2 suspeitos entraram no veículo e fugiram. Pouco tempo depois, o carro foi encontrado incendiado em uma estrada vicinal da região. Os 2 indivíduos estão foragidos e são procurados por homicídio. Uma mulher de 46 anos foi agredida pela filha de 27 anos na região central de Costa Rica. Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mulher chamou a polícia militar porque a filha queria plantar maconha em um de seus vasos. Porém, ao negar o pedido da jovem, a mãe foi agredida com golpes no rosto, puxões de cabelo e foi jogada ao chão. A briga só parou quando o marido e o outro filho da vítima interferiram. A agressora fugiu do local e disse que voltaria para terminar o serviço. Cansada das ameaças, a mulher manifestou o desejo de representar contra a filha e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica. Um homem de 45 anos tentou esfaquear a ex-mulher de 26 anos e agrediu o enteado de apenas 6 anos durante o fim de semana no bairro Guatós, em Corumbá. Conforme as informações policiais, a vítima possui 3 filhos e estava com as crianças em casa quando o ex-marido invadiu o imóvel armado com uma faca e partiu para cima da mulher. Os 2 entraram em luta corporal e a criança de 6 anos entrou na confusão para defender a mãe e acabou levando uma facada na cabeça. Depois, o autor fugiu do local, levando o filho de 3 anos. Já a mãe e a criança de 6 anos foram socorridos por vizinhos até uma unidade de pronto atendimento. Horas depois, o autor ligou para a família para buscar o seu filho menor na BR-262. Depois disso, ele saiu do local de moto. O
caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá e o homem é procurado. Sara Chagas para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem um informativo diário do Senar MS. Alô, amigo produtor. Você deseja melhorar a sua produtividade e atingir os seus objetivos? Estão abertas as inscrições para assistência técnica e gerencial em bovinocultura de corte do Senar MS. O atendimento é totalmente gratuito e você recebe um técnico de campo todo mês na sua propriedade rural durante 2 anos. Tem planejamento estratégico, gestão e acompanhamento de resultados, indicação de cursos, auxílio na tomada de decisão e muito mais. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural do seu município e inscreva-se. Senar Mato Grosso do Sul, transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A 23ª edição do Festival de Inverno de Bonito foi lançada ontem, segunda-feira, dia 29, em uma cerimônia no Teatro Araci Barabalian, no Centro Cultural José Otávio Guizzo, em Campo Grande. Neste ano, o evento ocorrerá entre os dias 21 e 25 de agosto e terá como tema Da Terra Viva Nossa Arte Vibra. Durante os 5 dias de eventos, o público poderá aproveitar de música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa. Grandes nomes da música brasileira se apresentarão no Festival de Inverno. De acordo com a programação do evento, na quarta-feira, dia 21 de agosto, apresenta-se o cantor Alexandre Pires. No dia 22 é a vez do concerto Gaia de Portugal. No dia 23 tem Zé Ramalho. Já no sábado, dia 24, é a vez do Olodum e Sandra Sá. O festival termina com o show de Teodoro Sampaio no dia 25 de agosto. JD1 no ar. JD1 no ar. A lei que prorroga o Plano Nacional de Educação até dezembro do ano que vem foi sancionada. Até o momento, nenhuma das 20 metas estabelecidas foi totalmente cumprida. O novo plano, apresentado ao Congresso no mês passado com 1 ano de atraso, prevê medidas de inclusão, equidade social e antirracismo. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha. A lei que prorroga a vigência do atual Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025 foi sancionada pelo presidente Lula. O plano perdeu a validade no fim de junho, mas a senadora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, apresentou um projeto estendendo este prazo para evitar uma lacuna até a aprovação do documento atualizado com as metas para a educação para os próximos 10 anos. A professora Dorinha defendeu que a renovação do arcabouço educacional do país deve ser a oportunidade para um pacto suprapartidário pela educação. Por isso, o nosso desafio ao apresentar a ampliação da duração do Plano Nacional de Educação foi que nós possamos debater o novo plano e estabelecer metas racionais que possam ser cumpridas suprindo esse desafio. Formação de professores, alfabetização das nossas crianças. Agora, os senadores vão analisar as novas diretrizes, que incluem a ampliação da oferta escolar para indígenas, quilombolas e moradores de áreas rurais, o aprimoramento da educação especial e cria uma meta de financiamento para a educação de 10% do PIB até 2034. JD1 no ar. E proposta autoriza cursos técnicos de música na cota de 10% de jovens aprendizes. A reportagem é de José Carlos Oliveira. A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou a inclusão de cursos técnicos de música na cota de 10% de jovens aprendizes das empresas. Atualmente, a consolidação das leis do trabalho já permite o uso dessa cota para a formação técnico-profissional de adolescentes em atividades desportivas. De acordo com a proposta, a formação musical também poderá ser oferecida por meio de cursos voltados à educação profissional. As vagas devem atender prioritariamente os jovens matriculados na educação básica em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, como destaca o deputado professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, relator do projeto de lei. Ele altera a CLT, a legislação trabalhista, incluindo a possibilidade de colocar no rol
inicial do jovem aprendiz àqueles que são dedicados à música. Em todo o país nós temos muitas iniciativas de escolas que colocam aos seus jovens, e muitas empresas também, a questão da iniciação musical. Jovens que muitas vezes têm um talento, mas pela falta de incentivo acabam desistindo da atuação. Então esse projeto visa estimular a esse jovem vocacionado que estude mais, se aprofunde mais, se aperfeiçoe mais, pratique mais e possa depois seguir uma carreira na área musical. A proposta de incentivo à aprendizagem musical em empresas ainda precisa da aprovação das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça para ser enviada à análise do Senado. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando com notícias esportivas. Ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu perdeu para o Novo Horizontino por 3-1. Na noite de hoje tem mais um jogo. O Avaí enfrenta o Botafogo de São Paulo. Na noite de hoje, começa as oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo recebe o Goiás e o Botafogo recebe o Bahia. Olimpíadas 2024. Hoje tem várias participações de brasileiro em competições. No badminton, o Igor Coelho entra pelo simples masculino. Pelo ciclismo BMX, nas classificatórias, o Gustavo Bala Louca. Vôlei de praia, a Carol e Bárbara enfrentam a Pugliekene e Ropilhete. No basquete de quadra, o Brasil faz sua estreia contra a Alemanha. No boxe teremos a participação do Vanderlei Pereira. Rugby de 7 feminino, o Brasil enfrenta o Japão. A seleção brasileira de handebol feminino entra em quadra também hoje, enfrentando a França. A participação brasileira no judô nesta terça-feira terminou sem medalha, com as eliminações de Guilherme Smith e Kathleen Quadros nas oitavas de final da categoria meio-médio. Guilherme Smith perdeu para o italiano Antônio Esposito na categoria masculina até 81 quilos. Com a derrota, o lutador não terá chance de entrar na repescagem. Kathleen Quadros também ficou pelo caminho no judô, na categoria feminina até 63 quilos. A já medalhista olímpica tentava repetir o feito de 2008 em Pequim, quando foi a primeira judoca a conseguir uma medalha para o Brasil na categoria, com o bronze. A brasileira de 36 anos acabou perdendo para a anfitriã Clarice Abregenu. Durante a luta, Kathleen ganhou 2 punições. Iniciou o combate atacando o adversário, mas foi golpeada com o Vazari, faltando 3 segundos para o fim da luta. Marcos Almeida e Ana Luísa Caetano se garantem nas oitavas do tiro com arco. O brasileiro pode ter o duelo direto contra o número 2 do mundo. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Projeto em análise obriga a distribuição de produtos de higiene no sistema prisional. A reportagem é de Maria Neves. Projeto da deputada Renata Abreu, do Podemos Paulista, obriga penitenciárias femininas a oferecerem a mulheres presas produtos de higiene pessoal. A proposta prevê a oferta de absorvente íntimo, papel higiênico e fralda infantil para mães acompanhadas dos filhos nos estabelecimentos prisionais. A proposta determina que as creches mantidas nas penitenciárias femininas, assim como a seção destinada a gestantes e parturientes presas, contenham berços e camas infantis apropriadas. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a oferta de produtos de higiene às mulheres presas é um direito humano básico. A parlamentar foi relatora do texto na Comissão da Mulher. Não faz nenhum sentido que esse direito básico do ser humano, portanto da presa, especialmente das crianças, que não cometeram delitos, tenham garantidos. É uma questão absolutamente pacífica na nossa legislação. É a segurança médica, a segurança de assistência, a segurança social ao preso e, portanto, essa modificação, esse aperfeiçoamento da lei de execuções penais veio em bela hora. Laura Carneiro ressalta que grande parte das presas enfrenta restrição quanto à quantidade necessária de absorventes e até mesmo de papel higiênico. Na opinião da deputada, essa situação expõe a mulher a uma situação humilhante e vexatória, que pode e deve ser evitada pela administração pública. Em 2021, entrou em vigor uma lei que obriga o poder público a incluir absorventes higiênicos
orgânicos nas cestas básicas entregues à população de baixa renda. Mesmo assim, segundo Laura Carneiro, muitas brasileiras ainda não dispõem de número suficiente de absorventes. No contexto do sistema prisional, a situação seria ainda mais grave, conforme a deputada. De Brasília, Maria Neves. E o debate sobre a alíquota dos novos tributos sobre consumo deve ocorrer só em 2025. Repórter Silvia Miato. Assim que a regulamentação da reforma tributária passar pelo Senado e for levada à sanção, os técnicos do governo e do Congresso começam o debate sobre as alíquotas dos novos tributos sobre o consumo, Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo. Os dois primeiros terão que ser definidos por uma resolução do Senado, e o seletivo será objeto de um projeto de lei. Como a CBS e o seletivo entram em vigor plenamente em 2027, 2025 será um ano de debates sobre a regulamentação que falta para que em 2026 o Tribunal de Contas da União possa homologar os cálculos do IBS e da CBS até 15 de setembro. O Senado terá até 31 de outubro para votar a resolução. Na reforma, foi fixada uma estimativa máxima para as alíquotas de referência de IBS e CBS somadas, de 26,5%. Mas isso terá que ser debatido todo ano na prática para descobrir qual alíquota mantém a carga tributária inalterada, conforme explica o consultor legislativo da Câmara, José Evande Carvalho Araújo. Estados e municípios terão cada um a sua alíquota de referência de IBS, mas eles poderão alterar isso por lei própria. Mas dentro da autonomia de cada ente, eles podem adotá-la ou não. Quem ficar com a alíquota de referência vai ser aquele valor, mas se quiser, os entes, estados, municípios e a própria União podem, por lei própria, mudar essa alíquota de referência. Estados e municípios também poderão aumentar por lei própria a devolução de imposto prevista na reforma, o cashback, para os mais pobres. A devolução mínima foi definida em 20%. Segundo Evande, ainda haverá a necessidade de atos da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para regulamentar questões operacionais dos novos tributos, como, por exemplo, a previsão de devolução de impostos para turistas estrangeiros, o chamado tax-free. A questão do tax-free e a própria regulamentação de tudo isso que está na lei complementar virá num regulamento tanto do Comitê Gestor quanto da CBS. No caso que valer para os dois, vai ser um ato conjunto. E lá que vai ser regulamentado. A questão do cashback, tudo isso vai vir num ato, mas aí não é por lei ordinária. São atos dos entes federados, né? Tanto da Receita Federal quanto do Comitê Gestor. Apesar da necessidade de várias normas, o conteúdo delas deverá ser o mesmo para a União, Estados e municípios, o que é uma grande diferença para a situação atual. Mas esse regulamento, ele tem uma área de atuação pequena, apenas para regulamentar aquilo que está na lei complementar. Não é como hoje que você precisa conhecer 27 legislações. Se você trabalha no Brasil inteiro, você tem que conhecer 27 legislações de ICMS e de todas as legislações do ISS, aonde com os municípios em que a empresa trabalha. E não são similares, eles são muito diferentes. As regras são gerais, mas tem muita particularidade de regimes próprios, o que não vai acontecer mais no novo sistema. Os técnicos do governo também afirmaram durante as audiências públicas na Câmara que estão trabalhando para tornar possível o mecanismo de split payment já em 2026, ano de início dos testes com a CBS. Este mecanismo permitirá que uma empresa compradora de insumos tenha o crédito imediato dos impostos pagos pelos fornecedores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Aproveite bem a sua terça-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.